Então, hoje a gente vai começar avançando um pouquinho no nosso conteúdo, tá? Para dar um estímulo, para a gente aprender itens novos, porque, como eu comentei, a nossa disciplina é uma disciplina acumulativa. Então, os conceitos que a gente aprendeu em aulas passadas, eles sempre vão se mostrar necessários para a resolução de problemas, tá? E hoje eu quero evoluir um pouquinho para nós aprendermos um item chamado estrutura de repetição, tá bom? Então, eu até preparei uma lista nova de exercícios para vocês, vai estar lá no ambiente virtual. Mas antes disso, eu vou compartilhar aqui minha tela lá do Visual G, para a gente fazer algumas suposições e chegarmos à conclusão de que estrutura de repetição vai ser um item muito importante na nossa vida, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar. Se tudo der certo, nada travar nessa minha máquina hoje. Conseguem ver minha telinha? Sim, professor. Sim. Opa, tá querendo que eu atualize no trem. Então tá. Vamos fazer aqui um exercício que eu acredito que nós já tenhamos feito em aulas passadas, tá? Deixa eu apagar essas linhas que não me interessam. Vamos imaginar que eu quero receber dois números e fazer a média aritmética entre eles, por exemplo, né? Então, como é que a gente faria? A gente ia receber, sei lá, número 1. Então, o objetivo é receber dois números e calcular a média aritmética entre eles, tá bom? Vamos supor que sejam notas, né? Recebo duas notas no aluno e calculo a média aritmética desse aluno, para ver se ele aprovou ou não. Melhor. A gente já fez esse exercício, não fez? Acho que a gente fez lá no laboratório, inclusive. Bons tempos, né? Que a gente ia para o laboratório, saudade. E vocês, estão com saudade? Queria estar na faculdade. Eu também, viu? Nunca quis tanto estar na faculdade. Como é que é? Tinha um meme que eu vi esses dias. Nunca quis tanto estar na minha faculdade presencial para reclamar de faculdade presencial. Exatamente. Como os nossos anseios vão mudando, né? Mas é isso. Essa época ela está sendo bem interessante para a gente rever alguns conceitos, né? O teletrabalho, né? O home office, será que todo mundo vai se adequar ou não? Então, todo mundo já está tendo essa experiência para ver se depois dá certo ou não. Ó, então, o que eu coloquei aqui? Se vocês não estiverem visualizando direitinho, tá? Me avisem. Mas a ideia aqui na linha 4, tem a declaração de 3 variáveis, né? As duas notas do aluno, mais a terceira variável, onde eu vou guardar a média desse aluno. Das linhas 6 até a linha 9, é o local onde eu peço para alguém me informar essas duas notas do aluno, certo? Na linha 10, eu vou fazer o cálculo da média aritmética, tá? Uma média que é a mais simples que a gente tem, né? O que é a média aritmética? É a soma da primeira nota com a segunda nota, né? Então, a regra da média aritmética é soma todos os valores e divide pela quantidade de valores somados. Então, quantos foram os valores somados? 2, né? Foi a nota 1 e foi a nota 2. Então, eu vou pegar esse somatório e vou dividir por 2. E aí, ao final, eu vou escrever. Sua média é média. Vou até botar um escreva L aqui para ficar mais bonitinho. Certo? Isso é um exercício trivial, não é? Agora, né? Imagina, quando vocês começaram pela primeira vez, a nossa primeira aula de algoritmo, isso daqui seria trivial para vocês? Como é que tá indo? Com capiroto. Oi? Um pouco. Era uma junção com capiroto. Então, para quem nunca tinha visto programação, lá na primeira aula, a primeira aula foi quando a gente fez aquele exercício bacana de tomar banho, não sei o quê, a gente riu a beça, né? Mas na segunda aula, eu já tasquei um troço desse e foi esquisito a primeira olhada, assim, né? Só que agora isso que tá aí, a gente já tá acostumado com ele, né? Então, eu vou dar um nome aqui pro meu algoritmo, sei lá, vou chamar de notas. Vamos tentar executar? Professor, Vamos lá. Oi.
Acho que já foi feita essa pergunta, mas se tivesse uma outra variável com caráter, como que funcionaria? Espera só um pouquinho, deixa eu só terminar essa execução aqui e a gente mexe no código, tá? Bom, Vamos imaginar que esse aluninho aqui é sensacional, tirou 10 e 10, média 10. Beleza. Você quer trabalhar com uma variável caráter? Seria, sei lá, nome. Tá, mas qual, você quer fazer o que com ela? Vamos supor que eu quero saber o nome. É só para saber como funciona mesmo. Ó, qual o seu nome? Tá? Ela funciona basicamente como uma variável numérica qualquer, tá? Só que ela não permite que eu faça cálculo com ela, tá certo? E aí tem outros recursos. O que a gente faz com o nome, né? Bom, com o nome pode ser que eu queira colocar em ordem alfabética, pode ser que eu queira pegar o sobrenome da pessoa. Então tem algumas funções que a gente aplica nisso, né? Mas assim, em termos gerais, por exemplo, aqui, ó, fulano de tal. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar nome, como se eu quisesse colocar uma mensagem, tá? João, sua média é tanto. Vamos executar? Então, ó, criei uma variável, vou chamar de nome aluno, para ficar mais bonito. Nome do aluno, tá? E aí eu perguntei para a pessoa qual era o seu nome, e aí eu vou mostrar. Tá? Vamos executar? Vamos ver se vai dar certo? Nome do aluno, João. Sua primeira nota, 10. A segunda, 6. Olha lá. João, sua média é 8. Tá? Então, você trabalha com uma variável do tipo caráter ou caractere, da mesma maneira como você trabalhava com uma variável numérica, tá? O que muda é o que você pode colocar dentro dela. Tá? Então, lembrando, dentro de uma variável, o que é um caractere? Um caractere, ele é um símbolo. Tá? Então, por exemplo, todas as letras do alfabeto são símbolos. Os dígitos de 0 a 9, eles são símbolos também, tá? Então, se eu quiser colocar dentro do nome, ao invés de colocar João, eu colocasse 4, 5, 6, tá? Bom, eu coloquei 3 dígitos numéricos, mas se eles foram colocados dentro de uma caixinha preparada para guardar caractere, eles deixam de ter valor matemático. Eles são apenas desenhinhos. Tá? Então, caractere é isso, é símbolo. E aí depois você vê o que você faz com ele. Tá? Serve para guardar nome, para guardar endereço, algum valor, CPF, tem algumas aplicações que guardam o CPF, como ele é grandão, né? Tem 11 dígitos, e às vezes a aplicação já quer guardar esse CPF formatado, por exemplo. Não é uma boa prática, mas há aplicações assim, tá? Ele já quer guardar com pontinho e com traço. Então, daí, cria-se variáveis do tipo caractere para guardar o CPF ali dentro, tá? Qual que é o problema disso? Depois, na hora que eu for validar o CPF, para ver se os dígitos estão corretos, aí eu tenho que transformar tudo para número, né? Porque eu tenho que fazer o cálculo do dígito verificador. Mas só para exemplificar que eu posso colocar dentro de um caractere símbolos numéricos, tá? Sanei a dúvida? Depois a gente faz mais exercícios. Obrigado. Isso, tá? Bom, então retomando aqui o nosso raciocínio. Esse exercício que eu mostrei aqui, que vocês estão vendo, né? Então é um exercício tranquilo, onde eu pego o nome da pessoa, pego 2 notas dessa pessoa e calculo a média dela. Tranquilo? Aí eu chego para vocês e falo o seguinte, só que agora eu quero fazer isso para 2 alunos. Como é que a gente faz? Vou tirar o nome aqui, tá? Só para a gente ficar com menos código na tela, tá? Então, enquanto eu vou tirando aqui, vocês vão pensando, olha, eu quero trabalhar com 2 alunos, não mais um aluno. É fácil. 2 alunos, então eu vou ter nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, certo? Então, na nota 1 e na nota 2, eu coloco as 2 notas do primeiro aluno. Na nota 3 e na nota 4, eu coloco as 2 notas do segundo aluno. Na variável média 1, eu coloco a média do primeiro aluno. Crio uma variável chamada média 2, onde eu coloco a média do segundo aluno. Será que dá? Claro que dá. Ó, então vamos lá. Qual a primeira nota do aluno 1? Qual a segunda nota do aluno 1? Tá bom? Aí, variável média 1. Estão me acompanhando? Então, eu vou falar assim, ó. Aluno 1
Sua média é média 1. Isso aqui resolve para o primeiro aluno? Sim. Sim. Vou dar um Ctrl C aqui para fazer para o segundo aluno, certo? Aqui, ó. Opa, comigo. Faltou um escriba. Deixa eu copiar o escriba aqui. Aí, ó. Ó, agora, qual a primeira nota do aluno 2? Bom, a primeira nota do aluno 2 eu vou guardar na variável nota 3. Qual a segunda nota do aluno 2? E eu vou guardar na nota 4. E aí a média 2 vai ser a nota 3 mais a nota 4 dividido por 2. E aí eu mostro a média 2. Funciona assim? Sim. Vamos testar? Deixa eu botar para cá. Ó, então, vamos lá. O que está aparecendo na tela? Qual a primeira nota do aluno 1? Sim. Qual a segunda nota do aluno 1? Ah, agora ele estudou muito. 9. Aí, ó, ele calculou e mostrou. Aluno 1, sua média é 7. Justamente, ele somou 9 mais 15, deu 14, dividiu por 2, média 7. Maravilha. Aí ele continua. Qual a primeira nota do aluno? 2. 8. Qual a segunda nota do aluno 2? 9. Ok, 8,5. Bacana. Teve alguma dificuldade aí? Não. Ah, professora, mas será que eu preciso de todas essas variáveis? Se eu quisesse usar a variável nota 1, nota 2, tanto para o aluno 1 quanto para o aluno 2, pode? Nesse exercício, pode, porque eu só quero calcular e já mostrar. Aí, depois que eu mostro, eu posso usar as variáveis para outra coisa. Ah, então tá. Então, peraí, vamos economizar um pouquinho, né? Senão vai ficar muito longo e eu vou acabar me perdendo do porquê de existir todas essas variáveis. Então, eu vou voltar àquilo que eu tinha antes. 2 notas e uma terceira variável para média. Ah, muito bem. Como é que eu faço, então? Ok, guardo a primeira nota do aluno 1 na nota 1, guardo a segunda nota na nota 2, calculo a média, agora eu só tenho uma variável média, e mostro a média. Depois disso, quando eu for para o aluno 2, aqui na linha 12, né? Primeira nota do aluno 2, onde que eu guardo? Na nota 1 de novo. Segunda nota do aluno 2, na nota 2. Onde que eu guardo a média? Dentro da variável média. Só que lembrem-se, agora as minhas variáveis voltaram a ser nota 1 e nota 2. E aí eu mostro a variável média. Certo? Deixa eu tirar isso daqui. Bom, muito bem. Vamos executar? Eu vou fazer uma execução aqui, passo a passo, usando o F8, tá? Para nós acompanharmos aqui nessa parte aqui à direita, a área das variáveis de memória. Oi? Na linha 17 aí, não é aluno 2? Aqui, né? Isso, obrigada. Obrigada, a mensagem estava errada. Isso aí. Maravilha. Então, vamos executar com o F8 para a gente ir passo a passo, vendo o que acontece na tela, que é aquilo que vai aparecer na janelinha pretinha, e o que acontece na memória, que é o que a gente vê aqui na área das variáveis de memória, aqui no lado superior direito, tá bom? Então, vamos lá. F8. Ó, quando eu apertei F8 pela primeira vez, deixa eu colocar aqui, ele já limpou aqui a área das variáveis. Por quê? Eu estou começando uma nova execução, ainda não reservei memória para nada, tá? Então, beleza. Ele está passando lá para aquela linha algoritmo. Aí aperta F8 novamente, aperta F8 novamente, aperta F8 novamente. Ele passou pela declaração das variáveis e criou, ó, observem, nota 1, nota 2 e média, todas elas valendo 0. Aperta F8 novamente, ele vai começar a execução. Então, a linha 6 é um escreva. O escreva não muda nada na memória. O escreva muda na tela. Então, a gente vê aqui nessa área escura, na área preta, a mensagem. Muito bem. Então, vendo que ele está pronto para executar a linha 7, que é o leia? Aperta F8 de novo. O cursor está piscando aqui na minha tela pretinha, esperando que eu digite uma nota. Eu vou digitar o 7 e vou apertar Enter.
nesse momento, quando o Enter é apertado, que o comando leia é concluído e eu vou para a próxima linha. Então, ó, a linha 7 foi totalmente executada, por isso lá na memória a gente vê a variável 7. Aí continua, F8, mostrou a mensagem na tela. 9, estou começando a executar o leia, aperta F8, o cursor aparece na tela, digito um número e pressiono Enter. Esse número foi parar dentro da variável nota 2. E eu estou na linha 10. Executo a linha 10 apertando F8 e ele calculou a média. Olha lá, a média aparecendo na memória. E aí eu vou dar um F8 novamente para ele mostrar o resultado na tela para mim. Muito bem. Para o aluno 1, perfeito. Agora vamos apertar F8 novamente, porque eu vou começar o processo para o aluno 2. E aparece lá a mensagem. Qual a primeira nota do aluno 2? Aperto F8 novamente para começar a executar o leia. E aí, estão vendo o cursor? Ele está esperando uma nota. Vou digitar 4. Olhem o leia na linha 13. Ele não está associado à variável nota 1? Quando eu apertar Enter, esse número 4 vai para dentro da minha variável de memória. Então, aqui, ó, no lado superior direito, vocês vão ver que o valor da variável nota 1 vai deixar de ser 7 e vai passar a ser 4, porque eu escrevi o 4 por cima do 7. Olha lá, certo? Continuando. Daí, eu vou para o escreva novamente, outro leia, que está associado à variável nota 2, aqui na linha 15, né? Vou colocar 6. Quando eu pressionar Enter, esse 6 vai substituir aquele 9. E aí, continuando com F8, ele calcula uma nova média e mostra o resultado para mim. Perfeito? Bom, isso foi a execução para 2 alunos. Alguma dúvida, Cruel? Não. Muito bem. Se não tem nenhuma dúvida, Cruel, vamos fazer o seguinte. E se agora, ao invés de ter 2 alunos, eu tenho 10 alunos? Como é que faz? Melhor. Se ao invés de 2 alunos, eu tenho 100 alunos ou 40 alunos. Repetir essas linhas Professora, todas aí? Oi. Você vai. ele tá falando só para poder mostrar. Aí, no caso, se eu quisesse usar, por exemplo, a primeira nota do aluno, aí, no caso, não ia ter como eu usar, porque alterou a variável, no caso. Se mais para frente você precisasse usar a primeira nota do primeiro aluno, essa solução aqui não ia te servir, porque você observou que, com o passar do tempo, né, o valor da variável foi mudando e você vai perdendo os valores iniciais. Então, é uma situação que a gente precisa sempre levar em consideração, né? Ah, mas essa Teria variável que fazer, aqui... teria que fazer uma nova variável para o aluno 2, no caso que ele está Sim. falando. Exatamente. Se você vai precisar dos valores, né? Não pode perder ao longo da execução, você vai ter que ter mais espaços de memória, tá? Então, essa é uma questão. A outra questão, que é para onde eu quero levá-los agora no raciocínio, é o seguinte, olha. Para fazer um aluno, eu precisei da linha 6 até a linha 11, certo? Para resolver a vida de um aluno. Então, eu gastei 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas para um aluno. Para 2 alunos, então, eu gastei o dobro. Eu gastei 12 linhas, certo? Para cada aluno que eu tiver que tratar, então, significa que o meu código vai crescer 6 linhas, certo? Então, imagine que eu tenha 100 alunos. Eu vou ter um código com 600 linhas. Não é muito complexo, porém, quanto maior vai ficando o meu código, maior a chance de eu cometer algum erro, certo? Então, é por isso que hoje a gente vai trabalhar com um recurso da programação chamada estrutura de repetição. Se você observar que alguma ação está sendo executada da mesma maneira várias vezes, você pode colocá-la dentro de uma estrutura de repetição. Ou seja, você escreve uma vez e fala para ela ser executada várias vezes. Tá certo? Neste momento, por enquanto, nós vamos perder as variáveis, igual tá aqui, tá? Aqui, quando a gente lê os dados do aluno 2, a gente perdeu do aluno 1.
Quando a gente lê do aluno 3, a gente vai perder o do aluno 2, tá? Cada problema no seu tempo. Por enquanto, nós estamos preocupados em escrever o código uma vez só e fazer com que ele seja executado várias vezes. Certo? Prontos para esse desafio? Sim! Vou parar o meu compartilhamento. Deixa eu ver aqui o que tem no chat. Tem gente perguntando. Por que veremos alguma coisa relacionada à atividade... Prof, veremos alguma coisa relacionada à atividade passada? Já falei, já respondi. Não está no AVA. Não. Gente, estou péssima de leitura, hein? Não, está no AVA, para depois a gente ver. Alguém respondeu. O fim C só é usado quando usa C? Não, não. O fim C você usa sempre que você tem um C. Tá? Você pode não ter o C não, mas tem o fim C. O fim C fecha o C. Tá bom? Vou compartilhar outra tela aqui, minha tela de editor de texto, tá? Só para eu poder escrever alguma coisa. Consegue ver aqui uma tela vazia? Sim. Sim. Muito bem, sim. Ok. Então, o que eu vou colocar aqui? Uma estrutura de repetição. Bom, primeiro, existem 3 tipos de estrutura de repetição, tá? Nós vamos começar com aquela que eu considero mais fácil, que é aquela estrutura de repetição onde eu, desenvolvedor, já sei de antemão quantas vezes eu preciso repetir. Então, vamos supor que a minha sala seja igual à sala de vocês. Eu tenho 37 alunos matriculados, tá? Então, eu preciso que o meu código, que vai ser escrito uma vez, seja executado 37 vezes. Lembre-se, tudo que a gente faz aqui é executado por uma máquina. Então, eu preciso dar recursos para essa máquina ir contando quantas vezes ela já executou, para ela não se perder e para o meu código não ficar executando infinitamente, né? Meu algoritmo precisa chegar ao final, né? Lembra da definição de algoritmo? É uma sequência lógica e finita de passos que resolve o problema. Então, eu preciso chegar ao fim. A primeira estrutura que nós vamos começar a trabalhar hoje é conhecida como estrutura de repetição para. Então, como é que eu escrevo no meu código? Eu escrevo assim, ó, para. Para todos os alunos da minha sala, eu preciso levar um bombom quando nós retornarmos. Certo? Observe que essa palavra para, ela faz parte do nosso linguajar, né? Quando a gente está falando uma expressão em linguagem natural, eu uso isso. Então, aqui eu tenho uma estrutura para. Só que eu preciso ter uma variável, que eu vou chamar aqui de variável contadora, tá? Então, aqui é o nome de uma variável. Pode ser qualquer nome, desde que seja uma variável inteira, do tipo inteiro, tá? Por que precisa ser inteiro? Porque ou eu executo o bloco de comandos todo, ou eu não executo. Eu não posso parar na metade. Por exemplo, no caso do aluno, eu não posso pedir uma nota só, se para calcular a média eu preciso de 2 notas, certo? Então, eu tenho que executar aquele bloquinho todo. Por isso que eu vou contando. Executei uma vez, executei 2 vezes, 3. Nunca vai ser executei uma vez e meia. Executei uma vez e 75. Não tem isso, tá? Então, a minha variável contadora, ela conta execuções do bloco inteirinho, tá? E aí eu digo, olha, essa minha variável, ela vai de 1 até 37, por exemplo, porque eu tenho 37 alunos. Então, ela começa com o aluno 1, 2, 3, 4, até o 37, tá? E aí, faz alguma coisa 37 vezes. O que vai acontecer aqui dentro? Deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Né? Então, o para, eu vou até sublinhar aqui, tá? Essa palavra, ela tá falando assim, ó, aqui começa o bloco que vai ser repetido. Da mesma maneira como a palavra ser falava, olha, aqui começa uma condicional, tá certo? Então, se nós fizermos isso daqui, aqui dentro, eu posso colocar assim, opa, uma mensagem qualquer. Vou colocar aqui, ó, escreva L. Olá, tudo bem?
fim para. Se eu fizer desta maneira, ó, primeiro, toda vez que tem um para, precisa ter o fim para, tá? Para eu saber onde é que eu paro de repetir e continuo. Tá? E tudo que estiver entre o para e o fim para vai ser executado essa quantidade de vezes que eu mandei. Tá certo? Perceberam? Bom, para facilitar a nossa vida, vou fazer uma simulação aqui, tá? Vou fazer de 1 até 3. Ok? Essa variável contadora, imagine que lá no meu algoritmo eu tenho a variável contadora declarada e ela é do tipo inteiro, ok? Deixa eu tirar esse sublinhado aqui porque não me interessa. E aí vem o início do algoritmo. Então aqui está igualzinho o nosso Visual G. Beleza? Bom, aí aqui eu vou fazer um outro escreva fora do para, só para a gente entender o que está acontecendo. Opa. Sim. E aí, fim algoritmo. Tá? Então, ó, aqui a gente tem um pequeno algoritmo, tá vendo? Ele começou, declarei uma variável, que é a minha variável contadora, falei que ela é do tipo inteiro. Aí comecei o início do meu processamento. Aí eu tenho aqui o para. Esse para pode estar com P maiúsculo, P minúsculo, tá? Tanto faz. Eu falo para a variável contadora que começa valendo 1 e vai até 3. Então, vamos fazer aqui um desenho, ó. A minha variável aqui, deixa eu só fazer um tracinho aqui para separar, tá? Aqui, ó. A minha variável... É obrigatório de e até? Não entendi o que você falou. É obrigatório? É obrigatório ter o de 1 até? No Visual G é. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó. Imagina que isso aqui é a minha memória, tá? Então, como é que é a execução? Quando a gente chega aqui, nesse fim para, deixa eu ver se o meu recurso de anotação tá aqui. Quando a gente chega aqui nessa linha, pela primeira vez, ó, cheguei aqui pela primeira vez. Lembra que a execução ela vem de cima para baixo, né? A execução vai de cima para baixo. Aí eu passei pela variável contadora, ela tá aqui, ela sempre começa valendo 0. Aí quando a gente chega aqui na linha do para pela primeira vez, este valor aqui, o valor inicial, é copiado para dentro da minha variável contadora, tá? Então, esse valor inicial aqui, ele é usado uma vez apenas, quando eu começo a estrutura de repetição, tá? Então, aí a minha variável contadora, ela nasceu valendo 0 quando eu declarei, e quando eu cheguei aqui no para pela primeira vez, eu peguei o número 1 e coloquei dentro dela. Então, morreu o 0 e agora ela vale 1, tá certo? Uma outra coisa que é feito também é o seguinte, toda vez que eu vou tentar executar o para, eu verifico se o valor da variável contadora ultrapassou esse limite máximo aqui, tá? Então, quando eu vou executar pela primeira vez, o meu algoritmo sabe que o valor pode chegar até 3. No momento, ele está valendo 1. Então, eu entro no para. E aí, o que acontece? Esse escreva L vai aparecer na tela para mim. Escreva normal, aparece lá na tela. Olá, tudo bem? A próxima linha a ser executada é o fim para. Essa linha aqui, ela é uma linha mágica. Ela faz duas coisas. Ela muda o valor da variável contadora e faz com que eu volte lá para o início do para. Então, a minha variável contadora está valendo 1. Eu sei que eu estou indo de 1 até 3. Eu estou indo numa crescente. E eu sei que a variável é inteira. Então, ela vai deixar de valer 1 e vai passar a valer 2 quando eu cheguei aqui no fim para. E o meu algoritmo volta para cá, para repetir. Quando ele volta, não é a primeira vez que ele está passando por aqui. Então, esse número 1 aqui, ó, é ignorado. Porém, eu olho o limite máximo.
A minha variável contadora está valendo 2. Ela ainda não ultrapassou o máximo, que é 3. Portanto, eu posso entrar no para mais uma vez e vai aparecer na tela a segunda mensagem. Olá, tudo bem? E depois, a próxima linha onde eu chego é a linha do fim para. Como eu disse, ela é uma linha mágica. Ela faz duas coisas. Primeiro, muda o valor da variável contadora de acordo com o que foi programado para ela. Então, se ela está numa crescente, ela vai de 2 para 3. E depois, o fim para me joga para cá novamente para eu refazer o para. Quando eu volto para cá, esta linha aqui não é a primeira vez que eu estou passando por ela. Então, eu ignoro esse valor 1, mas observo de novo o limite máximo. A minha variável contadora está valendo 3. 3 ultrapassou o 3? Não, eu estou ali no limite, mas eu não ultrapassei ainda. Então, eu posso entrar mais uma vez no para e colocar mais uma vez o escreva olá, tudo bem na tela. Vou para o fim para mais uma vez. Ele tem duas funções aqui. Mudar o valor da variável contadora, que agora vai para 4, e me mandar de volta aqui para executar o para. Volto para cá, não é a primeira vez que eu estou aqui, não mexo com esse valor 1, porém observo o limite máximo, que é 3. A minha variável contadora ultrapassou o 3? Sim, porque ela está valendo 4 e 4 ultrapassou o 3. Então, nesse momento, ele vai interromper a execução do para e vai para a próxima linha abaixo do fim para, que é isso aqui, ó. Escreva tchau. Esse escreva tchau, ele está fora do bloco de repetição. Então, ele vai ser executado uma única vez. Certo? Essa é, em linhas gerais, como é que funciona o comando para, a estrutura de repetição. Tá bom? Eu vou copiar isso daqui para a gente colocar lá no nosso algoritmo, lá no Visual G, tá bom? Vou interromper aqui a nossa apresentação e vamos lá para a telinha do Visual G. Muito bem. Eu vou salvar esse exercício aqui anterior só para nós retomarmos ele daqui a pouco, tá? E vou criar aqui um novo algoritmo. Tá aqui. Vamos apagar esse seguinte comentário. Vou apagar tudo isso aqui, porque eu acho que já está lá no meu código. Ó, tá aqui, ó. Então, tá aqui. Eu vou colocar repetição. Tá aqui, ó. Variável contadora do tipo inteiro. Tá aqui o meu para, né? O escreva dentro dele. Tá. Ah, deixa eu só mudar as aspas aqui, porque ele não reconheceu a aspa que veio lá do Word, tá? Tem que ficar tudo vermelhinho aqui dentro. Aqui também. Certinho? Vamos executar? Olha só, viu que foi bem rapidinho? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Exatamente como eu tinha dito para vocês que ia acontecer. Ficou claro isso? Entenderam? Será que é legal a gente fazer uma execução passo a passo? Tá bom, não precisa responder não, a gente vai fazer passo a passo. Olha lá, começando a execução, tá? Tá aqui, ó, F8, começou meu algoritmo. Na linha 3, vai começar a declaração das variáveis. Na linha 4, eu falo que eu quero uma variável chamada variável contadora. E ela começa com 0. Aí inicio o processamento, chego na linha 6, chegando aqui pela primeira vez. Ó, o valor da variável contadora, quando eu sair daqui, vai estar valendo 1. Então, ele fez tudo aquilo que eu falei. Ele colocou o valor inicial dentro da variável e verificou se ela estava tinha ultrapassado 3. Como ela está com 1, ele permitiu que eu entrasse, chegou no fim para, ó lá, escreveu uma vez, olá, tudo bem. Quando eu sair desse fim para aqui, ele vai mudar o valor da variável contadora e vai me mandar lá para a linha 6 novamente. Né? Ele faz isso rapidinho, né? Observe, ele já mudou para 2 e já permitiu que eu entrasse no escreva novamente. Então, ele já fez a verificação rapidinho. Mostrei, fim para. A hora que eu apertar F8, ele vai mudar o valor da variável contadora para 3, vai verificar se eu ultrapassei o limite e vai permitir que eu execute o terceiro escreva. Olha lá. E quando eu chegar no fim para mais uma vez, ele vai pular
o para, porque ele já percebeu que eu tinha ultrapassado o máximo e ele foi para a linha 9, portanto, ele escreveu na tela para mim tchau e encerrou o algoritmo. Tem 2 algoritmos aqui, vai dar um problema. Tá certo? O que tem de diferente aqui na execução passo a passo do Visual G que não tem na minha? É que ele não deixou explícito aqui que a variável tinha mudado de valor, de 3 para 4. Mas ela muda de valor e é por isso que ele não permite que eu entre aqui mais uma vez. Tá certo? Entenderam? Deixa eu parar aqui. Tem uma mensagem no chat. Querem fazer alguma pergunta? Então, beleza. Então, deixa eu ver aqui no chat. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Lembra que a gente estava fazendo o cálculo da média de um aluno? Aí eu falei, se eu tiver 10 alunos, se eu tiver 30 alunos, se eu tiver 100 alunos, como é que faz? Só aumenta a repetição. Então, vou compartilhar aqui novamente. Voltar aqui para o Visual G. E deixa eu retomar o exercício anterior, que foi o exercício de notas. Esse aqui eu nem quero salvar, porque não interessa. Então, olha só. A gente escreveu 2 vezes as mesmas linhas, né? Só que para 2 alunos. Ó. Então, eu coloquei 2 vezes. Pedi a nota 1, pedi a nota 2, calculei média, escrevi o resultado. Aqui eu repeti. Então, eu vou apagar isso daqui. Tá? Apaguei. Eu não quero que as linhas de 6 até 11 sejam executadas 2 vezes, 4 vezes, 100 vezes. Então, eu vou escrevê-las uma vez e vou mandar ser repetido. Ah, mas para eu poder mandar a repetição acontecer, eu preciso de uma variável que fique contando quantas vezes já foi feita a repetição, tá? E tem que ser uma variável do tipo inteiro. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, conta. 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 Não. Conta. Contagem. Contar, isso, obrigado. Estou sem inspiração. Contagem. A variável contagem, do tipo inteiro. Só quis mudar o nome da variável para vocês fixarem de que a variável contadora pode ter o nome que vocês quiserem, tá? O importante é que ela seja uma variável inteira e o importante é o intervalo de valores que eu vou definir para ela repetir, tá certo? Então, aqui eu vou colocar, ó, para contagem de 1 até 2, que é só para 2 aluninhos, tá? Faça, ok? Bom, vai fazer o quê? Tudo isso. Eu gosto de dar um espacinho aqui dentro, tá? Para ficar claro aquilo que eu coloquei dentro da repetição. Bom, e fim para. Ou seja, tudo aquilo que estiver antes deste para e tudo aquilo que estiver depois do fim para não é repetido, é executado uma vez só. Eu vou até colocar um escreva aqui só para vocês verem. Ó, escreva L. Dados dos alunos. Só para ilustrar, tá? E aqui eu vou colocar um outro escreva. Fechando a escola. Tá? Vou colocar escreva L também para ficar bonito. Então, ó, a linha 7, ela está antes da abertura da estrutura de repetição. E a linha 16 está depois do fechamento da estrutura de repetição. Então, elas não serão repetidas. Elas vão seguir a tendência natural do algoritmo, que é ser executado uma vez apenas. Ok? Vamos executar? Ó, olha só. Dados do aluno era aquele escreva que estava na linha 7. Rodou uma vez só. A variável contagem, observe que ela estava lendo 1. Aí vamos lá, vou colocar a nota do aluno, 10. A segunda nota, 5. Mostrou a média, ó, aluno 1, sua média é 7,5. Beleza. Aí ele volta, observe que a contagem estava lendo 2. Ele volta lá para a linha 8. Verifica que eu ainda não ultrapassei o limite máximo, que é 2, e aí permite que eu entre, e aí ele está executando a linha 9 de novo, pedindo a primeira nota do aluno 2. Aí vou colocar 8, vou colocar 7.
ele mostra para mim 7,5. A variável contagem vai para 3. E aí ele observa que eu já ultrapassei as 2 repetições que eu podia. Ele interrompe a repetição e vai para a próxima linha abaixo do fim para, que é aquele escreva fechando a escola. Como ele estava fora da repetição, foi executado uma vez só. Tá bom? Agora, o que vocês têm que me perguntar? Professora, ali no segundo aluno, por que não tem como colocar aluno 2? Isso, exatamente essa pergunta Exatamente o que eu queria perguntar. Ó, sabia que vocês iam perguntar isso. Muito bem, tem que colocar, né? Porque senão vai ficar esquisito e o usuário vai falar, ah, mas está com erro. Ele está calculando de novo a nota do aluno 1. De fato, né? Na verdade, não é que ele calculou de novo a nota do aluno 1. A mensagem está incorreta. Então, vamos melhorar isto. Esse primeiro aluno, tudo bem, era o aluno 1. Agora, o segundo é o aluno 2. Se houvesse outro, seria o aluno 3 e assim por diante, não é? Digam para mim quem é que começou valendo 1, depois passou para 2, passaria para 3, para 4. Quem nessa história aí? Contagem. Contagem. Mais alguém acha que é o Contagem? Não ouvi nenhuma voz feminina hoje ainda. É o fim para? Não. O fim para está me ajudando a mudar o valor. Faz sentido. Faz sentido. Só que o fim para, ele não tem poder de armazenamento, né? O fim para, ele não está aqui na memória. O fim para, ele muda alguma coisa da memória, né? Ele tem um papel importante nisso, mas eu não posso usá-lo para resgatar o número 1 ou para resgatar o número 2. Eu vou ter que usar a variável que ele está alterando, que é a variável contagem. Mas faz sentido associá-lo, sim. Meninas. Deixa eu só ver quais são as meninas que estão nessa sala. Vou interromper aqui minha gravação. Vou fazer uma chamada. Belkis, está me ouvindo? Não. Ela tem problema no microfone, professor. Ah, tá bom. Então vamos para a próxima. Vamos ver, cadê meninas? Maria Vitória, está me ouvindo? Isso é sexismo, né? Chamando só as meninas. A Belkis está perguntando, maravilha, não teria que colocar outra variável para o número de aluno? Belkis, a gente vai ter que usar uma variável, mas não precisa criar outra, não. A gente já tem a variável que vai resolver o nosso problema, tá? Deixa eu ver se tem mais uma menina. Peraí. Stephanie, tá me ouvindo? Verônica. Ó, a Stephanie tá me ouvindo. Tá acompanhando direitinho? Perfeito. Vou voltar lá. Professora, Oi? acho que eu entendi. Dá para colocar a variável contagem no lugar do número? Exatamente. Que tá no escreva. Exatamente. Vamos voltar lá e vamos fazer esse negócio aí. Então, vê bem, eu falei o seguinte. Quem é que começou valendo 1, depois mudou o conteúdo para 2, poderia ir para 3, para 4? É esta dita cuja aqui, ó, a variável contagem, certo? Então, quando eu executo esse bloco pela primeira vez, ela está valendo 1. Quando eu executar pela segunda, ela estará valendo 2. Então, eu posso usar essa variável para fazer cálculo. Eu posso usar essa variável para mostrar mensagem, tá certo? Então, aqui, ó, tá vendo que eu deixei fixo aluno 1? Então, toda vez que ele passar aí, ele vai mostrar aluno 1, né? Mas, se eu fizer assim, ó, aluno, vírgula, contagem. E aí, assim. Então, o que vai acontecer? Na primeira vez, o contagem está valendo 1. Ele passa por aqui e vai escrever na tela aluno, depois vai lá na memória, pega o valor da variável contagem, que vai ser 1, e escreve a média dele. Na segunda vez, vai escrever aluno, vai na memória e pega o valor atualizado de contagem, que vai estar sendo 2, e coloca na tela 2. Vamos rodar para ver? Vai ficar muito lindo. Aqui, ó, primeira nota do aluno. Eu só estou dando notão para esses alunos, né? 10 e 9. Olha lá. Aluno 1, sua média é tal. Qual a primeira nota do aluno?
7 e 9. Olha lá, aluno 2, sua média é 8. O que mais que a gente poderia fazer para melhorar esse algoritmo singelo que estamos fazendo? Tirar aí a nota do primeiro aluno 1, de qualquer aluno, e contagem, não é? Isso, exatamente. Então, ao invés de eu colocar aqui, qual a primeira nota do aluno 1? E aqui debaixo, de novo, do aluno 1, não, a gente usa a contagem de novo. Perfeitamente. Então, a gente vem aqui, ó, no escrevo, ó, qual a primeira nota do aluno? Opa, do aluno. Eita, do aluno. Eu quero colocar uma interrogação, então, dentro das aspas. O interrogação, ele é fixo, né? Então, o que acontece? No lugar desse número 1 aqui, a gente vai colocar a variável. Então, fecha a parte fixa, coloca a variável, tira o 1 e abre as aspas. Entendeu? Se quiser coladinho. Vamos rodar de novo? Ó, qual a primeira nota do aluno 1? Depois vocês mexem aí com os espaçamentos, tá? Ah, esse aluno aqui não tá bom, não. Tá bobeando, mas depois ele estudou 9. Olha lá, 5,5. Aí, ó, qual a primeira nota do aluno 2? Aluno 2, sua média é então, tá certo? Quando a gente transformar isso daqui numa linguagem de programação, daí a gente vai usar recursos para limpar a tela, pode mudar a cor, pode fazer piscar, entendeu? Mas o importante é No você Visual saber... Studio não tem recurso de limpar? Não tem. Tem, mas é muito tosquinho, nem vale a pena, né? Então a gente usa o Visual G para a gente ter essa questão da lógica de programação, né? Mas depois a gente vai fazer a parte da perfumaria. Então, ó... Professora, Oi, pois não. dá para salvar os valores da média em um array baseado na contagem? Salvar o valor das médias onde? Em um array? Dá. É que eu não estou entrando ainda nesse tipo de variável, né? Que é uma variável que consegue guardar vários valores ao mesmo tempo, tá? Mas você pode usar para guardar todas as médias, e aí você vai diferenciar uma média da outra com a própria contagem, tá? Mas eu vou deixar para abordar isso mais para frente, tá? Senão vai ficando meio confuso. Ficou claro o conceito, então, deixa eu fechar aqui, o conceito dessa estrutura de repetição? O que a gente precisa ter em mente? O desenvolvedor, o programador, ele tem condições de saber o intervalo de repetições que ele precisa. Como que ele tem condições de saber? Ou ele sabe o valor fixo, ou ele calcula, ou ele pergunta para o usuário. Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma variável chamada tamanho da sala. Tá? E aí, nesse escreva L aqui, ao invés de eu colocar digite, dados do aluno, eu vou perguntar assim, ó, qual a quantidade de alunos na sala? Tá? Vou perguntar isso e vou ler. Vou guardar dentro da variável tamanho da sala. Então, vejam, é uma informação que eu, programador, não tenho. Porém, quando o algoritmo for executado, eu vou receber essa informação. Então, eu poderia fazer o meu para, ao invés de ficar fixo até 2, ele pode ir até o tamanho da sala. Tá? Por quê? Porque essa variável, ela é uma variável do tipo inteiro. Então, ela começa com 1, vai para 2, vai para 3 e assim sucessivamente. Vamos executar? Deixa eu salvar. Vamos supor que eu fale assim, olha, o tamanho da minha sala, 1. Bom, primeira nota, 10, segunda nota, 2, e ele encerrou. Por quê? Porque a minha sala só tinha um aluno. Se eu executar novamente e quando me for perguntado qual é o tamanho da sala, eu falar 2, ele vai falar, primeira nota do aluno, 6 e 9, e ele pede do segundo aluno, 4 e 8. Mostra o segundo aluno e fecha a escola. Porque eu falei que eu só tinha 2 alunos. Se eu executar mais uma vez e colocar 3. Primeira nota, 10 e 3. Mostrou a média. Pediu para o segundo aluno, 5 e 3.
mostrou a média e pediu para o terceiro aluno, 9 e 4, mostrou a média e fechou a escola. Tá? Então, a minha estrutura de repetição ela deve ser utilizada quando o desenvolvedor tem como saber a quantidade de repetições que vão ser necessárias. Então, ele sabe o valor inicial e ele sabe o valor final. Tudo bem? Este exercício aqui eu vou disponibilizar depois da aula para vocês também. Tá? Vou fazer mais uma demonstração aqui com o para, tá? Deixa eu abrir um novo algoritmo. Ô, professora, não tem um jeito de tirar esses negócios em verde automaticamente? Eu quando acho cria? até que tem em algum canto aqui de configuração, sabe? Tem em algum lugar aqui que a gente configura aqui, ó. Aí você consegue, tá vendo? Tirar algumas coisas dele. E depois tem que dar uma fuçada nesse troço aqui. Isso sabe aquela coisa que o tempo tá pequeno, né? Então, vamos fazer aqui nesse algoritmo. Eu quero mostrar que sim, que eu posso ter uma variável contadora trabalhando de maneira crescente. Eu posso ter essa variável contadora trabalhando de maneira decrescente. E eu posso fazer com que ela mude, não só de um em um, mas que ela tenha um intervalo de mudança diferente, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui minha variável. Agora, ao invés de contagem, eu vou colocar a variável i, tá? Vai ser bem comum vocês encontrarem isso aí. Variável inteira. Vamos supor que eu tenho um para i de 1 até 10, faça. Se eu colocar aqui, ó, escreva L I, o que vocês acham que vai acontecer? Vai dar Não erro. muda nada Apareceu o porque número um. escreveu tá escrito errado. Ah, não era para ser isso, não. E agora? O que vai dar? Nada, Mostrar porque o não tá valor. escrito nada. Vai Isso escrever de aqui 1 que a está dentro 10. do escreva, o que 1, será 2, que é? 3. Uma variável. Ó, esse i, ele é uma variável, né? Tá Ele vendo vai que não contar tem aspas de até ao 10? redor dele? Então não tem aspas aqui em torno desse i. Significa que ele precisa ser uma variável de memória, senão vai dar erro. E ele foi uma variável declarada lá na linha 3, e é a variável que eu estou usando para controlar o meu para. Então, essa variável i, ela vai começar valendo 1, e eu espero que ela vá mudando de valor. Vamos rodar aqui para ver como é que vai ser esse trem. Olha lá, ó. Ele mostrou os valores que a variável i continha. Então, na primeira vez, ela estava valendo 1. Quando chegou no fim para, ela mudou para 2, eu voltei, escrevi, e ele ficou rodando. Tá certo? Então, Esse exemplo seria aquele caso quando a senhora passou o exercício de multiplicação? a gente vai fazer daqui a pouquinho da tabuada. Então, observe que ele assumiu o valor que vai de 1 até 10, né? E eu consegui mostrar. Então, ó, o intervalo inicial, limite final e, por padrão, a variável vai mudando de 1 em 1 de forma crescente. Esse é o padrão de qualquer estrutura de repetição para, tá? Só que a gente pode mudar o padrão. A gente não precisa ser padronizado. A gente pode ser rebelde. Oi? Estão falando com a senhora no chat. Fala comigo no chat. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu abrir Vai aqui. crashar o PC infinitamente. Peraí, deixa eu abrir meu chat aqui. Eu acho que não cracha, acho que só não para. Só para se você der um Alt F4. Ah, tem É alguma louco? opção Vai pra dar um deixar loop isso infinito? infinitamente? E se colocar... Vai Eu já dar um loop coloquei- infinito eu já- e vai crashar. Não, no meu, pelo menos quando eu faço alguns loops infinitos de propósito, eles não crasham, eles só continuam. Geralmente Ó. é porque é coisa simples. Ó, Como queimar seu Olha o processador? processador. Olha o Tutorial. processador. Ele a gente aumenta. consegue, inclusive, alguns erros de programação que a gente faz com que o nosso algoritmo fique rodando infinitamente. Normalmente não acontece com o para, porque o para você tem que definir o valor inicial e o valor final, né? Mas mais para frente a gente vai ver algumas estruturas, por exemplo, a estrutura de repetição while, né, que é o enquanto, e esse enquanto ele está sempre associado a uma condição. Se você montar a condição incorreta, de tal maneira que ela nunca se torne falsa, a sua repetição fica infinitamente. O que é o infinito para uma máquina, né? Enquanto ela tiver recurso, ela vai executando.
Quando não tiver mais recurso, ela trava. E aí você tem que reiniciar o seu computador. É isso. Mas você consegue fazer estruturas de repetição que fica rodando eternamente. Normalmente isso acontece quando a gente não faz uma programação correta, né? A gente monta um caso, assim, não muito bem pensado. Com o para é difícil, mas depois eu vou mostrar para vocês com enquanto como é que é fácil a gente travar o computador. E é por isso que aquela regrinha, acho que foi a regra número 2 ou número 3 do Manual de Desenvolvimento do Programador, que eu falei, que é nunca execute seu programa sem salvar. Essas são umas situações em que travar não é crashar. O que é crashar, então? Travar é travar. Ixi, então não sei o que é crashar. Crashar não é de crash? Quebrou? É de crash. É um termo em inglês justamente para falar que seu programa simplesmente quebrou e ele decidiu fechar. Então, o crash é isso, né? O travar é um crash, quer dizer... Ele tá lá, E aí travou. Travou? Não, ele não travou. Ele tá rodando infinitamente. Quem travou foi sua máquina. Então tecnicamente o que travou foi sua máquina. Crash o programa. É isso. Crash é o programa que não funcionou direito e gerou alguma aberração, né? O programa rodou até travar a máquina e a máquina travou o programa, porque o programa não vai ser executado se a máquina estiver travada. É isso. Então nós estamos andando em círculo aqui, né? Quem nasceu primeiro, o ovo é a galinha. Uma vez eu iniciei o programa fazendo while e aí fui beber água. Quando eu voltei, tava no loop infinito lá. O loop infinito é isso. Quando você está trabalhando com estrutura de repetição, o que pode ocorrer é isso, né? Em termos de infinito, que foi o que a gente levantou aqui, né? Ele vai ficar rodando. Uma hora, alguma coisa pode acabar a memória, pode superaquecer, enfim, né? Aí depende do recurso de máquina que você tem. Como queimar o processador? Fase 1. Pode ter isso, né? Quando a gente está trabalhando, fazendo acesso direto a endereçamentos de memória, aí é mais fácil de crashar o programa, então. Porque daí você pode usar uma área de memória que pertence a outro programa. E aí vira uma maluquice, porque você estraga o valor de algum outro programa que não vai se comportar direito, e aí dá zoeira, tá? Mas com estrutura de repetição, o máximo que vai acontecer é você ficar rodando infinitamente. Beleza? Voltando aqui para o nosso singelo para, a gente não quer travar, não quer crashar, não quer nada, tá? A gente só quer mostrar qual que é a forma padrão de uma estrutura de repetição, tá? Esse aqui é o módulo básico. Mas aí, eu como sou rebelde, falo assim, não, eu não quero ir em ordem crescente. Eu quero ir em ordem decrescente. Pode? Pode. Só que aí você inverte o seu pensamento. Se você quer ir em ordem decrescente, então o teu valor inicial precisa ser o valor maior e o teu valor final precisa ser o valor menor. E você precisa informar o teu algoritmo de que você quer diminuir, porque agora eu não estou mais no padrãozinho, tá? Eu estou colocando um acessório aqui no meu para. Aí eu digo o seguinte, passo -1. Cada vez que ele chegar aqui no fim para, ele sabe que ele tem que diminuir uma unidade. Tá? Então, se na primeira vez o i estava valendo 10, na segunda 9, 8 e assim vai até o 1. O 1 é o limite mínimo. Significa que quando a variável i assumir 0, ela terá ultrapassado esse limite final. Como eu estava na decrescente, o 0 ultrapassou a decrescente. Vamos ver como é que fica? Olha lá. Foi de 10 até 1. Tá? Então, eu posso fazer um para assim também. Só que aí já é um para mais elaborado, né? Eu mudei o valor inicial para um valor grande, mudei o valor final para um valor pequeno e disse que eu queria que isso fosse sendo decrementado. Tudo bem? Não quero diminuir só uma unidade, não. Quero diminuir 3. Cada vez que eu chegar aqui no fim para, eu tiro 3 unidades da variável i. E ela pode aceitar como valor mínimo o 1. Opa, como é que é isso? Roda aqui, olha lá.
Ela começou... Pode chegar negativo? Ele não vai aceitar negativo porque o meu limite é 1. Tá, mas se botar menos 10 aí. Ah, funciona? sim, aí pode. Tá? Então, ela começou com 10. Beleza. Chegou no fim para pela primeira vez, ela foi para 7. Não tinha ultrapassado 1 ainda. Entrou. Passou no fim para pela segunda vez, perdeu 3 de novo. Foi para 4. Não tinha ultrapassado 1. Beleza. Passou no fim para de novo, perdeu mais 3. Foi para 1. 1 era o limite. Entrou mais uma vez. Quando chegou no fim para, eu tirei 3. Então, de 1 menos 3, ela ficou com menos 2. Quando tentou rodar o para de novo, tinha ultrapassado 1. Aí não entrou mais uma vez. Tá? Vamos colocar aqui menos 4. Vamos ver o que rola. Olha lá. 10, 7, 4, 1. Menos 2 ele aceitou. Quando eu cheguei no fim para, o que foi? Foi menos 2, menos 3. Isso deu menos 5. Menos 5 ultrapassou o limite. Então, ele não entrou. Tá? Então, a gente pode ter para dessa forma. Deixa eu vou colocar todos aqui, que aí depois eu deixo de exemplo para vocês também, tá? Vou colocar vários paras aqui. O primeiro que a gente fez foi para 1, para ir de 1 até 10, foi o básico, né? Sem passo. E aí ele mostrou de 1 a 10. O segundo que nós fizemos foi só um decrescente, né? Vou colocar aqui. Foi de 10 até 1, passo menos 1. O outro que nós fizemos também foi decrescente, mas eu fiz ele parar em 1. Vamos lá. Foi de 10 até 1, passo menos 3. E esse aqui eu permiti que ia até menos 3. Tá? Se a gente rodar esse troço aqui, vai mostrar um monte de coisa. Peraí, deixa eu melhorar, né? Ficou muito bom. Vou colocar aqui um escreva para ficar bonito. Escreva. Primeiro exemplo. Tá? Aqui o primeiro exemplo. Aqui está o segundo exemplo. Aqui está o terceiro exemplo. Aqui está o quarto exemplo, tá? Salvar. E vamos executar. Ó, vamos lá. Primeiro exemplo mostrou de 1 a 10, que foi aquele para básico. O segundo exemplo mostrou em ordem decrescente, mas também diminuindo de 1 em 1. O terceiro exemplo mostrou em ordem decrescente, retirando 3 unidades e parando em 1. O quarto exemplo retirou 3 unidades e eu pedi que ele fosse no máximo, né? O limite dele era menos 4. Então, ele conseguiu ir até o menos 2. Tranquilo, gente? Parar aqui de repetir. Sim, né? Agora, vamos voltar lá para a lista de exercício. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Essa lista de exercício é a lista número 5. Olha como a gente já está estudioso. A gente está na lista 5. Orgulho. Eba. E na lista 5, tá aqui, ó. Lembra desse exercício aqui? A gente fez lá no laboratório. Eu pedi para vocês fazerem um exercício de tabuada. A tabuada de multiplicação. Para mostrar qualquer número multiplicado por 0, por 1, por 2, até o 10. Aquela época, quando nós não tínhamos falado de repetição ainda, a gente teve que fazer 5 vezes o cálculo, quer dizer, 10 vezes o cálculo, colocar 10 escreva na tela, né? Então, ficou meio complicadinho. Agora, a gente pode dar uma melhorada, né? Já que nós somos analistas de sistemas, vamos lá. Vou parar meu compartilhamento e vou voltar lá no nosso Visual G. E vou abrir um novo arquivo. Aquele que descobrir como é que arranca esses comentários aqui, me avisa, tá? Vamos lá. Vai ser o exercício da tabuada.
que eu preciso? Bom, eu preciso do número que vai ser digitado para mim. Vamos fazer esse número ser real? Vamos ver o que dá. Eu preciso do resultado, e eu preciso do multiplicador, né? Que eu vou chamar de multiplicador. Vamos colocar nomes certos? Multiplicando. Lembra da aula de matemática? Multiplicando. Qual que é o resultado de uma multiplicação? Produto. E eu tenho multiplicador. Neste caso, o multiplicador ele vai ser usado tanto para o cálculo quanto para controlar as repetições. Então, nesse caso, eu preciso que ele seja inteiro, tá? Se eu fosse fazer diferente, aí ele poderia até ter outro tipo. Quantas vezes eu vou pedir o valor do multiplicando? Por exemplo, se eu quero a tabuada do 8, quantas vezes eu vou ter que pedir para o usuário digitar 8 para mim? Uma vez? Uma vez. Então, este é um comando que fica fora da repetição. Porque se eu colocar dentro do para, ele vai ficar executando várias vezes. Não faz sentido. Qual o número? Qual o valor do multiplicando? E aí eu vou ler e vou guardar dentro da variável. Certo? Aí eu vou abrir a minha estrutura de repetição. Por quê? Porque eu quero multiplicar esse número pelo 0, depois pelo 1, depois pelo 2, até o 10. E a cada multiplicação que eu fizer, eu quero mostrar o resultado na tela. Então, eu vou fazer com que o meu multiplicador comece em 0. Por que em 0? Porque o exercício estava pedindo, tá? Lá no exercício eu queria 5 vezes 0. Então, tem que começar em 0, tá? Pode começar de valor negativo? Pode, tá? Então, ele vai de 0 até 10. Por que até 10? Porque lá no exercício eu falei que era até 10. Qualquer coisa diferente produziria um resultado diferente do meu cálculo, tá? Faça. Então, eu vou aumentando o valor do multiplicador de uma em uma unidade, partindo de 0 até o 10. Quando ele assumir um valor que ultrapasse o 10, eu paro. Ok. O que eu tenho que fazer aqui? Bom, primeiro, vou fazer o produto. O que é o produto? Ora, o produto é o multiplicando, que foi aquilo que o usuário digitou para mim, vezes o multiplicador, que é esta variável aqui, que está sendo controlada pelo para. E aí eu vou colocar um escreva. Eu quero colocar assim, ó, multiplicando. Eu quero que apareça, como é que eu quero? Por exemplo, eu quero que apareça 8 vezes 0 igual a 8. Depois eu quero 8 vezes 1 igual a 8, não, igual a 0. Se a Ana Cláudia ver isso aqui, ela me mata. Igual a 8. Depois, 8 vezes 2 igual a 16. Assim por diante, né? Percebe que esse 8 aqui ficou sempre 8? Por quê? Porque ele é o multiplicando. Então, eu coloco aqui, ó, multiplicando. Depois, tem um espaço em branco, o X indicando multiplicação e outro espaço em branco. E isso foi fixo em todas as linhas. Então, eu coloco aqui, ó, abro aspas, um espaço, o X, outro espaço, fecho aspas. Depois, numa linha foi o 0, na outra linha foi o 1, na outra linha foi o 2 e assim por diante. Quem é que começou valendo 0 e está tendo seu valor aumentado de 1 em 1? A variável multiplicador. Então, eu coloco aqui, multiplicador. Depois, veio essa parte aqui fixa, ó, espaço em branco, sinal de igual, espaço em branco. E aconteceu a mesma coisa em todas as linhas. Então, eu coloco aqui, ó, abre aspas, espaço, sinal de igual, espaço, fecha aspas. E depois veio o cálculo. Na primeira linha foi 0, na segunda foi 8, na segunda foi 16 e assim por diante. Onde é que eu obtenho esse cálculo? Aqui na variável produto. Então, eu coloco aqui na frente produto e fecho a minha mensagem. Tem que fazer mais alguma coisa? Não. Fim para, apago essas linhas aqui, porque elas não fazem parte do cálculo.
Ó como ficou pequenininho. Se vocês ainda têm a versão que a gente fez lá nas primeiras aulas, vocês vão ver que a gente economizou. Ou seja, faz o código uma vez e manda ele ser executado quantas vezes forem necessárias. Vamos rodar para ver se dá certo. Qual é o valor do seu multiplicando? 8. Olha lá. Ui, tudo ruim. Ficou muito ruim. A minha mensagem, né? Bota aqui, escreva L. Para pular de linha. Vamos ver se melhora. Agora eu vou calcular com 5. Igual é o exercício, o exemplo. Enter. Olha lá. 5 vezes 0, vezes 1, né? E o resultadinho. Fofo, não foi? Mais algum... Mas vamos fazer mais algum exercício? Ou vamos responder Volta perguntas? lá só um pouquinho, professora. Oi? Volto. Volta ali na tela do Visual G, rapidinho. Voltando. Voltei. Esse exercício também vou pôr lá no AVA, tá? Ficou claro para vocês? Podem se manifestar todos, tá? Nós temos quantos alunos aqui? Nós temos, acho que 27 alunos participantes. Ficou claro para vocês? Dúvidas? Entenderam a ideia da repetição? Posso sair daqui? Eu entendi. Tá. Pode? Obrigado. E os demais? Tem 26. Ó, um já foi embora, a gente tinha 27. Tem 26 alunos aqui. Eu só ouvi o Juliano. Sim. Sim. Quem mais? Tá tudo bem? Sim. Entendido. Ah, que lindos. Então, a melhor maneira da gente comprovar se tá tudo entendido é com outro exercício. Vamos escolher um? Por enquanto, estamos entendendo. Tá de boa, né? Vai complicando... Ô, professora. Oi. Uma estrutura, no caso do para, daria para colocar dentro de um si ou vice-versa? Sim, pode. Você pode pôr um C dentro do seu para e você pode pôr o seu para dentro de um C, tá? Então, a gente pode fazer a miscelânea que o código permitir. E fica lindo. Professora. Lindo. Oi. Tem uma dúvida. Tem como a gente transformar aquele número inteiro, vamos supor, que ele só vá do 10 até o 0 em números pares? Descendo em números pares? Tem, porque tem uma regra na matemática. Deixa eu ver se a regra está certa. Se você ir adicionando de 2 em 2, você só trabalha com os pares, né? Lembrei a regra. Se você começa com um valor que é par, e se você fala para ele passo 2, todos os valores que ele assumir serão pares. Entendeu? Vamos lá. E por acaso com números primos? Aí, se você começar com valor ímpar e você acrescentar 2, você só vai gerar valor ímpar. Aí depende do ponto de partida, entendeu? Depende do seu problema. Se eu falar para você, olha, faça um programa aí que me mostre os 5 primeiros números ímpares. Você parte de 1, vai somando 2, né? E aí você vai mostrar só números ímpares. O par é o contrário. Você parte de um número par e vai somando 2. Os números primeiros a mesma coisa? Oi? Não entendi. Pode falar, Luiz. Esse primeiro exercício aí, como é que é? Criar um algoritmo de receba 1.345 números inteiros e informe se são pares ou ímpares. Ah, vamos fazer. Já. Peraí, deixa eu compartilhar aqui para todo mundo saber do que a gente está falando, tá, Luiz? O Luiz está comentando do nosso primeiro exercício, o exercício saideira aqui da nossa lista. Criar um algoritmo que receba 1.345 números inteiros e informe se são pares ou ímpares. Veja, primeiro, 1.345. Por que eu coloco sempre um valor grande assim, né? Porque na prova os alunos gostam de me ludibriar. Às vezes o aluno não sabe fazer uma estrutura de repetição, e se eu colocar aqui, ó, faça um algoritmo que receba 3 valores, ele não faz a estrutura de repetição, ele repete, ele escreve 3 vezes.
E aí eu tenho que aceitar a questão como correta, né? Porque ele resolveu o problema. Então, colocando 1000 e tantos, ele pode até fazer repetidas vezes o mesmo código, mas ele não vai ter tempo de acabar a prova. Então, maldade, né? Mas aqui é o seguinte, eu quero fazer um algoritmo onde haja uma estrutura de repetição. Dentro dessa estrutura de repetição, eu tenho que pedir o número para o usuário. Então, se são 1345 números, eu tenho que pedir 1345 vezes para o usuário digitar um número para mim. E serão 1345 surpresas, porque o usuário pode digitar o que ele quiser. Então, uma vez que ele tenha digitado, aí eu tenho que informar se são pares ou ímpares. Então, veja que isso aqui é uma situação diferente daquela que eu estava comentando agora há pouco. Quando você faz o seu para começar em um valor ímpar e vai fazendo com que o passo seja 2, a tua variável contadora só vai assumindo ou valores ímpares ou valores pares. Mas nesse caso aqui, é o usuário que vai digitar o valor para mim. Então, daí eu tenho que fazer a verificação se é par ou ímpar. A gente fez na lista passada uma verificação para saber se era par ou ímpar, fazendo a divisão e olhando para o resto. Lembram disso? Sim, professor. Lembra, né? Sim. Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos relembrar aquilo lá. Só vamos colocar aquele nosso código dentro de um para. Deixa eu estopar aqui. E vamos lá para o nosso Visual G. De novo. Deixa eu salvar esse trem aqui, né? O que eu tinha de valores? Eu preciso do número que o usuário vai digitar para mim. Eu vou criar uma variável para eu guardar o resto da divisão, vou chamar de R, tá? E vou ter uma variável que vai contar, vai ser a contagem, para contar os 1300 e tantos números que eu quero lá, tá? Todas elas precisam ser do tipo inteiro, porque não dá para saber se é par ou ímpar se não for inteiro, tá? Muito bem. O usuário vai ter que digitar um número para mim. Então, eu vou pedir assim. Digite um número. Vou pedir para ele. Aí, o número que ele digitar, eu vou guardar na variável número. Né? Como é que eu sei se o número é par ou ímpar? Eu pego o número, eu tenho que dividir por 2 e olhar o resto. Ora, se eu estou preocupada com o resto, ao invés de usar a barra, lembram? A gente usa o sinal de percentual? Sim, professor. E aí, esse resultado eu guardo dentro da variável R ou qualquer outro nome que eu tenha dado para ela. E aí eu verifico. Se o R for igual a 0, o resto foi 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, escreva L. Vou colocar num, que é o número que o usuário diz, deu para mim, é par. Se não... Que bem legal. Oi? Que bem legal. Se não, eu vou dizer é ímpar. Fim C. Vamos rodar esse trem aqui só para ver como é que funciona? Olha lá, digita o número, 11. 11 é ímpar. Ah, legal. Vou rodar de novo. 10. 10 é par. Bacana. Pô, mas o exercício fala que são 1352 exercícios. Eu vou ter que clicar aqui nesse botãozinho de execução 1352 vezes? Não, né? A gente aprendeu estrutura de repetição, por quê? Para os 1.300 números, o processo vai ser o mesmo. Eu peço para o usuário, leio a resposta, calculo o resto, verifico se o resto é 0, decido se mostra que é par ou decido se mostra que é ímpar. Então, isso aqui vai valer para os 1.300. Então, a gente faz assim, ó, para contagem, que foi a nossa variável, de 1 até 1.350, faça. Faça o quê? Tudo isso aqui. Então, o fim para tá aqui. Só que como nós estamos no mundo a passeio, eu não vou colocar 1.350, tá? Eu vou colocar 5. Se funcionar para os 5, provavelmente funciona para os 1.300. Tá? Vamos rodar? Vamos lá. Digita um número. 8. 8 é par. Digita outro número. 5. É ímpar. Ó.
Grudou aqui, né? Ah, por que grudou? Porque a mensagem da linha 14, eu não coloquei escreva L, tá vendo? Mas depois a gente arruma. Digita outro número. Vou colocar 90. 90 é par. Digita outro número, 65. Digita outro número. 8.700, sei lá. É par. Então, para 5 números, ele fez a decisão se era par ou ímpar. Deixa eu botar aqui o escreva L. Certo? Então, a aula de hoje foi objetivo, mostrar essa estrutura de repetição, a estrutura para, mostrar que ela é dependente de uma variável, essa variável ela é inteira, pode ter o nome que vocês quiserem. Essa variável parte de um valor inicial e vai mudando de valor até ultrapassar o limite final, tá? E essa mudança de valor pode ser em ordem crescente ou pode ser em ordem decrescente. E também não precisa ficar mudando só de uma em uma unidade, não. Pode mudar de valor de mais do que uma unidade. Tá certo? Dentro do para, acho que foi a Raíssa que perguntou, ó, eu posso colocar a estrutura condicional. E dentro de estrutura condicional, por exemplo, aqui no senão, se necessário, eu posso colocar para. Aqui no então, se necessário, eu posso colocar para também, tá? Então, é isso aí. Oi. Porcentagem é a mesma coisa que divisão? Exatamente. Só que ele faz a divisão, mas não guarda o quociente, guarda o resto. Então, aqui, nessa linha 10, ele está pegando o número e está dividindo por 2. Só que o que ele está guardando dentro da variável R é o resto. Então, por exemplo, se ele dividiu 10 por 2, o quociente é 5, o resto é 0. Então, dentro da variável R vem o 0. Se ele dividir 11 por 2, o quociente é 5, o resto é 1. Então, dentro da variável R vem o número 1. Tá? Vamos fazer mais um exercício? Vamos ver. Professora, você pode fazer o 3? 3, vamos ver quem que é o 3. Deixa eu compartilhar aqui nossa. Tomara que não seja complicado. 3. Eu posso fazer o 3. Mas ele não é muito... Vamos fazer o 3. Se vocês se perderem, vai ser a saideira, tá? Ó, que é o seguinte. Exercício 3. Criar um algoritmo para receber peso e idade de 15 pessoas. Determinar e mostrar a idade da pessoa mais magra. Então, tem duas coisas que eu tenho que fazer aí. Descobrir quem é a pessoa mais magra e guardar a idade dela. Tá certo? Entenderam isso? Antes da gente entrar em divagações, vamos partir de um raciocínio, tá? Deixa eu parar aqui. Deixa eu abrir aqui meu editor de texto para a gente ficar brincando um pouquinho. Não me deixe esquecer de falar desses links aqui que eu deixei separado para vocês, tá? Ó. Vídeo novo no canal, dá um like. Hã? Vídeo novo no canal da professora, dá um like. Não, não é. Ah, por favor, entre no meu canal, se inscreva, ativa o sininho. Não, isso aqui não é meu, não. Isso aqui é de outro. Fiquei pensando em vocês esse fim de semana e aí separei. Ó, seguinte. Eu tenho problema, né? Então, alguém vai digitar para mim o peso, e vai digitar a idade, né, de 15 pessoas, certo? Então, vou até colocar uma tabela aqui, peraí. Deixa eu melhorar esse trem. Aqui. Então, alguém vai digitar para mim o peso, né? O peso. Alguém vai digitar para mim a idade, certo? E eu quero isso aqui para 15 pessoas. Então, vamos colocar aqui um marcador. 7,
Bom, enfim, tá aqui. São várias pessoas, certo? Então, vamos supor, eu tenho uma variável para peso e eu tenho uma variável para idade. Tá? Eu não tenho recursos ainda de variável que consegue guardar mais de um valor ao mesmo tempo. E no final, eu preciso saber qual é a idade da pessoa, qual é o peso da pessoa mais jovem, é isso? Peraí, esqueci. Determinar e mostrar a idade da pessoa mais magra. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui para minha tela. Muito bem. Vamos supor que eu fale assim, olha, essa pessoa, tô lendo os dados da primeira pessoa, tá? Essa pessoa tem 70 quilos e ela tem 22 anos, tá? Bom, se essa pessoa aqui é a primeira pessoa que eu tenho, eu posso falar que ela é a pessoa mais magra? Sim. Posso. Eu posso falar que ela é a pessoa mais gorda? Posso, sim, né? também. Sim. Eu posso falar que ela é a pessoa mais bonita? Não, porque não tem essa opção. Mas eu só tenho ela. Então ela é a mais bonita. Ela é a mais querida, ela é a mais fofa, ela é a mais chata, ela é tudo. Por quê? Porque só tem ela. Certo? Então, mas trazendo aqui para o nosso contexto, né? Como é a única pessoa que eu tenho, esta é a pessoa que tem o maior peso e, portanto, eu vou guardar a idade dela. Então, o maior peso é 70. Concorda comigo? Porque eu só tenho uma pessoa. Logo, a idade da pessoa com maior peso é quanto? 22? 22. Faça essas perguntas, vocês ficam até com medo de responder, né? Então, vejam, eu estou aqui, o meu para está com a variável contadora valendo 1. Eu recebi dados da primeira pessoa. Se ela é a primeira, ela é a única. Portanto, ela é a pessoa que tem o maior peso. Portanto, a idade da pessoa com maior peso é 22, porque eu só tenho 1. Muito bem. Então, quando eu estou com a primeira pessoa, a minha vida é tranquila. Só que aí vem a segunda pessoa. Vamos supor que essa pessoa pese 60 quilos e tenha 34 anos. Esta pessoa é a pessoa de maior peso? Não. Como é que vocês sabem? Porque não se esqueçam, quando eu digitei 60, esse 60 foi guardado dentro da variável peso. Logo, ele apagou o 70. Certo? Então, quando entrar o peso da segunda pessoa em diante, eu não posso contar com os pesos anteriores. A única coisa que eu posso contar é com essa variável aqui, ó, maior peso. Então, quando entrou o 60, eu vou perguntar, 60, você é maior que o maior peso que eu recebi até agora? Não, certo? Bom, se não é, a idade da pessoa com maior peso continua sendo 22, certo? Não faço mais nada. Aí vou para a terceira pessoa, 80. Quando esse 80 entrar, ele vai sobrepor o 60, certo? Então, eu não tenho mais 60 e 70, eu só tenho o 80. A idade é, sei lá, 45. Quando o 45 entrou, eu não tenho mais esses valores aqui. Aí eu vou ter que perguntar se esse peso que acabou de entrar, se ele é maior do que aquilo que eu guardei lá na variável maior peso. É? Sim, 80 é maior que 70. Então, essa terceira pessoa aqui, ela é mais gordinha que aquela que eu tinha anteriormente. Portanto, pode ser que a idade da pessoa com maior peso não seja mais 22, como de fato, tem que ser 45. Então, eu venho aqui e coloco 45. E assim eu vou. Aí vem outra pessoa que pesa, sei lá, 58. E tem 19 anos.
O 58 não é maior que o meu maior peso recebido até agora, certo? Então, eu não preciso me preocupar com a idade. Não mexo em nada aqui. Perceberam que a partir da segunda pessoa, eu recebo peso e recebo idade. E eu vou estar sempre verificando esse valor com aquele que eu suponho que seja o meu maior peso? E se o valor que acabou de entrar for superior que aquele que eu estou guardando, eu venho aqui e troco a idade. Então, eu vou fazer uma estrutura de repetição que vai de 1 até 15, porque são 15 pessoas. E dentro dessa estrutura de repetição, eu vou pedir o peso e a idade e vou fazer uma verificação. Ok? Professor, Então, vamos... no maior peso ali, não teria que mudar para 80? Ah, sim, verdade, sim. Isso. Eu mudei a idade e não mudei. Tem que mudar, senão vai dar confusão. É isso aí. Então, assim, conversamos sobre a ideia. Agora, é uma ideia possível? O que vocês acham? Pode existir outras soluções? Sim. Claro que pode. Gente, algoritmo, programação é das coisas mais lindas do mundo, porque várias pessoas podem pensar de maneiras totalmente diferentes e resolverem o mesmo problema. Certo? Então, mas essa aqui é a ideia que me ocorreu. Então, eu vou parar aqui e vamos tentar resolver. Compartilhando a tela do Visual G. E deixa eu salvar esse trem aqui. Estão vendo meu Visual G agora? Sim. Tá. Sim, professor. Tá. Então, deixa eu salvar esse exercício anterior para eu abrir um novo. Então, aqui vai ser assim, algoritmo pessoas, tá? Apagando isso. Eu não quero. Isso, não quero. Isso, não quero. Então, vamos lá. Variáveis. Que variável que eu tenho? Bom, idade, né? Ao invés de colocar aquela variável grandona, a idade da pessoa com maior peso, sei lá, vou colocar idade maior peso. E a minha variável para contar, tá? Vou colocar aí. Essas são as minhas variáveis do tipo inteiro, ok? Aí eu tenho o peso. Peso pode ser um valor real, né? Porque eu tenho 73,9 kg. Né? E eu vou ter a variável maior peso, que é onde eu vou estar sempre atualizando se for necessário. Essas são variáveis do tipo real. Tá? Início. Beleza. Para. Não, isso aí. Para. A minha variável... Professora. Oi. No exercício está falando que é para a pessoa mais magra. Mais magra? Então é o contrário, né? Então é menor peso. A gente vai fazer o mesmo raciocínio, só que é o menor peso. Então eu preciso saber qual é o menor peso e guardar a idade da pessoa que tem o menor peso. E toda vez que chegar um peso novo, eu pergunto se esse peso novo é menor do que aquele que eu tinha. Se for menor, chegou mais magrinho. Certo? Então vamos lá. Para ir de 1 até 15, faça. Beleza. O que eu vou fazer? Vou perguntar. Peso. Leia peso. Altura. Opa. Altura. Leia. Altura. Lembra aquela história que eu falei, olha, se essa pessoa é a primeira pessoa... Professora, não é a idade? Eita. Isso. Vão compilando aí, gente, que a professora não está garantindo hoje, não. Lembra que eu falei o seguinte, quando eu estou com a primeira pessoa, ela é a mais magra, ela é a mais gorda, ela é a mais bonita, ela é a mais feia, ela é mais tudo, porque ela é a única. Como que eu verifico se eu estou com a primeira pessoa? Pelo I? Pelo I. E o I tem que estar valendo quanto? 1. Exatamente. Então, ó, se I igual a 1, eu estou passando no para pela primeira vez. Portanto, o peso e a idade que eu tenho gravado em memória são da primeira pessoa. Então, se isso ocorrer, eu não tenho preocupação nenhuma. O menor peso
é esse peso que eu acabei de receber. Opa, festinha. É esse peso que eu acabei de receber, tá? E a idade da pessoa com menor peso é essa idade que eu acabei de receber. Certo? Só que isso aqui vai ser verdadeiro uma vez só. Se eu vou fazer isso para 15 pessoas, vão acontecer 14 vezes disso aqui ser falso, não é? Então, eu vou cair aqui no senão. O que eu faço aqui no senão? É aquela hora que eu olhei para o peso que eu acabei de receber e comparei ele com aquele lá que eu achava que era o menor. Então, ó, se o peso que acabou de entrar é menor que aquele que eu suponho ser o meu menor peso, é porque acabou de chegar uma pessoa mais magrinha, não é? Então, um menor peso acabou de ser atualizado. É o peso que eu tenho agora. E a idade da pessoa com o menor peso pode ser que seja diferente. Eu guardo a idade que eu acabei de receber. Fim C. Perceberam que eu coloquei um fim C no senão aqui, ó? Oi? Professora, eu não entendi a parte de, tipo, como que isso vai juntar todo mundo que colocou aí? Vou encerrar o fim para aqui. Vou colocar o escreva e a gente vai no passo a passo, pode ser? Acho que vai ficar claro. A idade da pessoa mais magra é idade menor peso. Vou colocar aqui, a gente vai fazer um por um, pode ser? Então anotem aí, ó, os nossos casos de teste serão a primeira pessoa, ela vai ter 80 quilos e vai ter 30 anos. A segunda pessoa vai ter 58 quilos e vai ter 36 anos. A terceira pessoa vai ter 70 quilos e 19 anos. A quarta pessoa vai ter 59 quilos e vai ter 23 anos. Vamos fazer só para 4 pessoas? Depois a gente muda aqui, tá? Senão o nosso teste vai ficar muito grande. Então, anotaram aí, né? Esses são os nossos casos de teste. Eu vou apertar F8 para nós irmos no passo a passo. Observem aqui na área das variáveis o que vai estar acontecendo, tá? Então, vamos lá. Criamos as variáveis inteiras, criamos as variáveis do tipo real, cheguei na linha 7, o meu i, olhem só, o i lá na área das variáveis está valendo 1. Vou pedir o peso, essa pessoa tem 80 quilos. Vou pedir a altura, não é altura, né? Tinha que ser a idade. Esqueça a mensagem, tá? Esqueça uma mensagem, é a idade, tá? Não, vamos fazer direito, né? Quero interromper aqui, não dá certo. Peraí, para. Nossa, isso é muito irritante no Visual G. Vamos lá. Se é para fazer, vamos fazer direito, né? Peso e idade. Pronto, vamos lá. Acertar de novo. Não. E eu fiz de novo errado, porque eu quero ir no passo a passo. Vamos lá. F8. Todo mundo comigo ou já cansaram? Essas aulas remotas eu falo muito mais que nas aulas presenciais. Eu vou pedir um adicional. Sim, professora. Né? Chego a cansar vocês. Começamos aqui no para. Minha variável i começou com 1. Aí vamos lá. Apareceu a mensagem pedindo peso. Aí vamos lá. Essa pessoa está com 80 quilos. Olhem lá. Variável peso está guardando 80. Próxima execução. Está pedindo a idade. E ela tem 30 anos. Olhem lá que a variável idade está com 30. Aí ele chegou na linha 12, vai verificar se o i é igual a 1. Realmente, meu i é igual a 1. Então, a variável menor peso recebeu 80 e a idade menor peso recebeu 30. Por quê? Porque esta era a única pessoa que eu tinha. Portanto, ela tem menor peso, eu guardei a idade dela. Dou mais um F8. Tô no para de novo. Ó, observe que meu i está valendo 2. Agora, ele vai pedir o peso dessa pessoa. Essa pessoa tem 58 quilos.
e ele vai pedir a idade dessa pessoa. Tem 36 anos. Aí, ele vai lá na linha 12 para ver se eu estou com a primeira pessoa. O meu I está valendo 2, então ele vai ter que cair lá no senão. Beleza. Aí, o que ele está fazendo na linha 16? Ele está perguntando se a variável peso, que é... Percebe que o peso vale 58 agora? É o peso da segunda pessoa. Eu não tenho mais o 80. Então, ele está perguntando se o 58 é menor que aquele valor que eu guardei dentro da variável menor peso, que é 80. 58 é menor que 80? Sim, porque esta segunda pessoa é mais magra que a primeira. Então, esse C vai ser verdadeiro. Por isso, a minha variável menor peso vai assumir o valor 58, olha lá que ela mudou de valor, e a variável idade menor peso vai assumir 36, porque eu estou com os dados da segunda pessoa. Agora, voltando, estou na terceira pessoa. Então, ele vai pedir o peso agora é 70. Ele vai pedir a idade é 19. Ele vai perguntar se eu estou com a primeira pessoa, se meu I é igual a 1. Não é verdade, eu já estou com a terceira pessoa, vou cair aqui no senão. Aí ele vai perguntar se o meu atual peso, que é 70, é menor que o menor peso que eu recebi até agora. O menor peso que eu recebi até agora foi 58. Então, ele está perguntando se o 70 é menor que 58. Isso é verdadeiro? Não é. Então, ele não vai fazer nada. Não vai mudar a idade, não vai mudar peso. Volto lá para o meu I. Estou com a quarta pessoa. Pergunto qual é o peso dela. Ah, essa pessoa tem 59 quilos. Qual é a idade dessa pessoa? Essa pessoa tem 23 anos. Vai fazer as verificações. Não é a primeira pessoa. O peso que acabou de entrar, 59, não é menor que os pesos que eu recebi anteriormente, né? Dos pesos que eu recebi anteriormente, o menor foi o 58. Então, não vou mudar nada. F8. E ele vai colocar aqui, ó. A idade da pessoa mais magra é 36 anos, que foi justamente a pessoa que tinha 58 quilos. Entendeu? É importante essa execução passo a passo, agora que a gente está com mais recursos de programação, que é para a gente ir acompanhando direitinho o que está acontecendo com as variáveis. Certo? Respondi a pergunta que eu não lembro quem tinha feito. Respondeu. Deu uma quibada, mas tá bom. É isso aí. Oi. Só fiquei meio confuso na parte de CI igual a 1. Aqui? Eu não entendi também do 1 aí. Então, olha só, vamos olhar. Olha aqui no para. O nosso para, ele está determinando para a gente quantas repetições eu vou fazer, certo? E ele define qual é o valor inicial da variável I, define o limite máximo, né? E como eu estou usando esse para simples, né? Eu sei que o I vai mudando para 2, para 3, para 4. Então, o que a gente está entendendo? Se eu estiver executando aqui, ó, se eu estiver dentro do para, e se eu observar que o valor da variável I é igual a 1, significa que eu estou na primeira repetição. Eu estou passando pelo para pela primeira vez. Concorda comigo? Porque se o 1 é o valor inicial, e se aqui eu estou perguntando se o I é igual a 1, se isso for verdadeiro, é porque eu estou com os dados da primeira e única pessoa que eu tenho até o momento. Ah, sim. Então, se ela é a primeira e única até o momento, ela tem o menor peso e a idade dela é a idade da pessoa com menor peso. Tá? A partir da segunda... Oi? Necessariamente, então, precisa fazer isso sempre? Para identificar o primeiro passo dele, do para? Depende do problema. Se você precisa saber se você está com a primeira entrada de dados, precisa. Porque é sempre a mesma coisa, né? O que vai distinguir essa execução da segunda, da terceira, da quarta? É você verificar o índice aqui. Entendeu? Então, nesse caso, se eu queria fazer esse procedimento inicial, eu preciso saber se eu estou com a primeira pessoa. Assim, professora, teria um outro jeito de fazer, sem ser desse modo? Sem ser com esse C aqui? Isso, CI igual a 1.
Teria. Não é o jeito mais elegante, tá? Mas, como você tem certeza, sei lá, se você não quer fazer essa... Porque essa verificação aqui, ela serviu para você dar o primeiro valor para as variáveis, tá? Para você garantir que em algum momento você vai ter o menor peso. Se você não quer fazer isso aqui, tem um outro jeito, mas que eu acho que é mais confuso, que seria você começar a variável menor peso com um valor muito grande, tá? E a idade menor peso com qualquer coisa. Sei lá. Dá valor grande também. Porque aí você tem certeza, daí você não vai fazer isso daqui. Você vai ter certeza, vou comentar essas linhas, tá? Que você vai passar por aqui pelo menos uma vez. Daí vai ficar assim. Colocando um valor bem grandão aqui, um valor fora da realidade, você vai ter certeza que o primeiro peso que você fornecer, com certeza, vai ser menor que o teu menor peso, entendeu? Então, daí a primeira pessoa vai ter o peso registrado aqui. Quer ver? Vamos executar. Não, quero executar passo a passo. Vamos com F8, tá? Não sei se você entendeu. Então, se você quer saber qual é o menor peso, você começa a variável com um valor bem grandão. Por quê? Na primeira vez, com certeza, isso daqui vai ser verdadeiro. Então, vamos executar. Eu não sei, eu acho que essa solução é mais complexa do que a outra. Vamos lá. Ó, tô apertando F8, observa. Declarei as variáveis inteiras, declarei as variáveis do tipo real, vou para a linha 7, dei um valor bem grandão com o menor peso, e dei um valor esquisito para a idade menor peso. Aí vou para a linha 10, comecei o meu para. Peço o peso, sei lá, vou colocar 80. Tá? Peço a idade, vou colocar os valores anteriores, 36. Então, ó, a minha variável menor peso está guardando 9.999. E eu estou perguntando na linha 19 se o atual peso é menor que esse meu suposto menor peso. Óbvio que vai ser verdadeiro nesse primeiro momento, né? Daí ele vai entrar, o menor peso passa a ser 80 e a idade passa a ser 36. Aí ele vai para os outros casos, entendeu? Aí peso, sei lá, 58, 59, 58. Mesma execução. Idade. 30, vou colocar 30 agora. Terceira pessoa, 70 quilos. Idade, 19. Quarta pessoa, 59 quilos. Idade, 23. Aí continua a execução e ele vai mostrar. A pessoa mais magra tem a idade da pessoa mais magra é 30, tá? Não sei se ficou mais claro, mas se você não quer verificar se você está com a pessoa número 1, com a primeira pessoa, então você tem que dar um jeito de inicializar as variáveis fora, com valores bem fora da realidade, para fazer com que ele entre aqui pelo menos uma vez. Tá? Não sei se ficou mais claro. Se tirasse esse... Deixasse... É que a variável precisa ter um valor específico dentro? Precisa. Ou ela pode ser vazia? Não, a variável nunca está vazia. No caso do Visual G, ele é legal com a gente e ele sempre inicia as variáveis com 0. Mas isso não acontece com todas as linguagens de programação, não, tá? Então, é uma prática aconselhável para o desenvolvedor. Toda vez que você for usar variáveis em uma comparação, como é o caso aqui, elas precisam ter recebido valores anteriormente. Valores que você ou deu como atribuição ou deu com um leia, entendeu? Ela precisa ter valor, tá? Porque ou ela vai estar com 0 ou ela vai estar com sujeira, valor desconhecido para você. Então, entendi. Entendeu? Então, assim, eu acho essa última solução aqui estranha, porque às vezes a pessoa não pode entender por que deu esse valor maluco, né? Ao passo que se você colocar aqui a verificação, você sabe que o i igual a 1 é porque você está passando por aqui pela primeira vez. Então, você inicia a variável, tá? É isso. Muito bem. 21 e 6, voltando aqui. Pessoal,
Deixa eu só compartilhar mais uma vez para a gente olhar a nossa lista de exercício, que é a lista número 5, né? É uma lista que tem 9 exercícios. 9 exercícios. Esta semana, vocês já receberam o comunicado de que quinta e sexta não temos aula remota, porque a gente está em dia com o nosso calendário, graças a Deus, nossa matéria está evoluindo, e aí vocês não vão ter atividade nem na quinta e nem na sexta. O que eu vou pedir para vocês fazerem para mim? Vou pedir um exercício bem pequenininho, tá? Não quero judiar muito de vocês, não. Deixa eu ver. Igual o de ontem. Não. Vamos pegar um bem facinho. Eu fiz isso assim já. Vamos tentar fazer o 4. Então, o exercício 4 não é muito difícil, não. Tá? Esse exercício 4 aqui vai ter uma estrutura de repetição, porque são 150 alunos. Vai ter que pedir nota 1 e nota 2. A gente fez um exercício parecido agora, né? Tem que calcular a média e mostrar se ele está aprovado ou reprovado ao exame. Ou seja, dentro do para vai ter que ter C, então, C não. Tá? Mas não é um exercício muito complexo, não. Na verdade, ela é uma junção do que a gente viu hoje com o exercício que a gente fez anteriormente. Tá? Então, esse vai ser o exercíciozinho que vocês têm que mandar para mim. É bem tranquilinho. Bem leve. De novo, né? Esse aqui é um exercício que eu vou olhar como é que fez, como é que não fez. Mas também está valendo solução parcial, tá? Ah, professor, não consegui fazer ele na íntegra. Manda, porque aí você vai receber a notinha compatível, mas é melhor do que não ter notinha, né? Certo, pessoal? Combinado, professora. É para entregar que dia? É para entregar no domingo. Vou deixar aberto até domingo, às 23 horas, tá? Ah, fechado, então. Então, é isso aí. Espero que vocês agora curtam essa semana. A gente vai se ver só depois da Páscoa, né? Não, a gente se vê na quarta, né? Ah, então tá. Na quarta a gente se fala. Tá bom? Boa noite, professor. Não, peraí, para tudo. Esqueci que a gente aula na quarta. Já ia me despedir de vocês. Então, vamos fazer o seguinte. Não precisa fazer nada até quarta. Tá? Na quarta, a gente combina um exercício. Pode ser? Beleza, professor. Então, o exercício 4 não é para fazer. Pode fazer só para você se divertir, mas não é para me mandar, não. Na quarta-feira, a gente faz mais exercícios juntos e aí eu deixo uma atividade para entregar até o domingo. Tá? Combinado, professor. Então, combinado. É isso, pessoal. Prazer tê-los aqui. Obrigada pela companhia. E quarta-feira a gente se vê. Amanhã vocês têm outras aulinhas aí. Beijos. Juízo, hein? Não saem de casa. Tchau. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.